Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Flaviane Félix da Rocha, sou aluna do curso de agronomia da UFPR e hoje trago para vocês um vídeo referente à tecnologia de aproveitamento eólico, turbinas verticais. Há dúvidas de quando e onde a energia eólica começou a ser usada. Especula-se que tenha sido no Egito há 3.000 anos, mas a primeira informação confiável é que surgiram na Pérsia por volta de 200 a.C. Os moinhos persas eram de eixo vertical. A pedra do moinho está abaixo do rotor e as velas nas paredes utilizavam a força de arrasto do vento para movê-las. Os chineses também usavam moinhos com estrutura simples com eixo de rotação vertical, feitas de bambu e velas de pano para a drenagem dos campos de arroz. Essas máquinas persistiram até o século XII, quando os moinhos de vento de eixo horizontal do tipo holandês começaram a ser usados em larga escala na Europa. No século XIX, houve um declínio da energia eólica na Europa e os moinhos de vento foram sendo abandonados, mas muitos deles foram preservados como monumentos históricos. Na década de 70, com as duas crises provocadas pelas altas nos preços do petróleo, houve uma retomada de investimentos em energia eólica e outras fontes. O Brasil é favorecido em ventos, com uma presença 2 vezes maior que a média mundial. A primeira turbina eólica instalada no país foi em 1992, no arquipélago de Fernando de Noronha. O primeiro grande impulso para o crescimento da energia eólica deu-se por meio do Programa de Incentivo a Fontes Alternativas, o PROINFA, através da Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002. Que fixou metas para a participação dessas fontes no sistema elétrico nacional e adotou o sistema de cotas e subsídios por meio de linhas de crédito do BNDES, que cobria até 70% do investimento. De acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, a energia eólica representa mais de 10% da matriz brasileira e já é a segunda maior matriz, ficando apenas atrás da hidrelétrica, e há possibilidade que alcance até 17% em 2029. Em Curitiba, o edifício Lakeside Corporate é considerado o primeiro do Brasil com gerador eólico e irá gerar sua própria energia em uma das principais vias da cidade, a Mário Tourinho. Os modelos concebidos para turbinas de eixo vertical são da Rios, Savonius, SolarWind, Helicoidal, Noguchi, Maglev com Crane. A turbina de eixo vertical mais conhecida é a de da Rios, que possui pás curvas e simétricas. E embora a configuração em fio ou formato de batedeira de ovos seja o mais comum, da Rios concebeu vários outros formatos, como o rotor tipo H, delta, diamante e rotor tipo Y ou V. A turbina de da Rios mais alta do mundo fica localizada no Canadá e tem 110 metros de altura e faz parte do Parque Eólico de Lenordais, composto por mais 132 turbinas de eixo horizontal. Uma variação do rotor de da Rios é o chamado rotor H. Em vez de pás curvadas, são usadas pás em linha reta e a área de interceptação do vento é um retângulo. O modelo helicoidal é uma variação do modelo de da Rios com as pás em formatos helicoidal, como o de uma molécula de DNA, que pode funcionar em qualquer direção de fluxo de vento. Originalmente, as turbinas de da Rios têm problemas como vibrações, ruído e baixa eficiência. Então, projetistas desenvolveram um conceito melhorado, a turbina Turb, desenvolvida na Holanda pela Core International para uso em regiões urbanas ou no alto de edifícios. Nesse modelo, se o ângulo do ataque do vento for maior do que zero, surge uma força de sustentação que impulsiona a turbina. O rotor de Savonius foi apresentado pelo engenheiro finlandês Savonius e tem a sua pá em forma de S, e opera como um anemômetro de copo, com o vento passando entre suas pás que se dispõem como folhas dobradas, como semicilindros. É uma turbina de baixa rotação e alto torque, que pode trabalhar com baixas velocidades do vento e tem predomínio de forças de arrasto. Só é útil e econômica para sistemas de pouca potência, como o bombeamento de água ou ventilação. Existe também o modelo híbrido do rotor Savonius da Rios, como pode ser visto nessa última imagem. As turbinas eólicas de eixo vertical podem ser classificadas em dois grandes tipos, que dependem da força predominante na movimentação do rotor, as forças de arrasto ou as forças de sustentação. Nas forças de arrasto, o vento empurra as pás, forçando o rotor a girar, a exemplo do rotor de Savonius. Essa figura mostra uma pá de arrasto simplificada, quando o vento incide uma pá provoca uma força de arrasto, que age perpendicularmente à superfície da pá, empurrando. Essa força de arrasto é dada por meio vezes a massa específica do ar, vezes o coeficiente de arrasto, vezes a área da pá, vezes a velocidade do vento ao quadrado.
Nas forças de sustentação, as turbinas usam aerofólios similares às asas dos aviões como pás, a exemplo da turbina modelo Turbine. Essa figura mostra o fluxo de ar na seção de uma pá de um rotor de uma turbina eólica de sustentação. O vento incidente forma um ângulo alfa em relação ao eixo da pá. O fluxo de ar é forçado a mudar de direção na pá, o que varia sua velocidade, e pela segunda lei de Newton, isso resulta no surgimento de uma força. Essa força de sustentação é dada por meio vezes a massa específica do ar, vezes o coeficiente de sustentação, vezes a área de superfície superior da pá, vezes a velocidade do vento ao quadrado. Uma vez definido o local de interesse para a implantação de aerogeradores, é necessário levantar os dados pelo período mínimo de um ano para conhecer as variações na velocidade do vento, pois a potência contida no vento é proporcional ao cubo dessa velocidade, ou seja, pequenas variações na velocidade do vento causam grandes variações na sua potência. Os ventos locais sofrem influência de diversos parâmetros, como obstáculos próximos ao local de medição, rugosidade do terreno, tipo da vegetação, tipo da utilização da terra como construções, orografia e existência de colinas, vales e depressões. Para a turbina modelo da Rios de eixo vertical, a determinação da área é mais complexa, pois envolve integrais elípticas. No entanto, aproximando o formato das pás à parábola, obtém-se a seguinte expressão simplificada para o cálculo da área: 2/3 vezes a largura máxima do rotor até o centro, vezes a altura do rotor. A potência de saída aumenta diretamente com a área varrida pelo vento, e o custo da pá aumenta com o seu comprimento. Os custos das turbinas variam de $1.000 a $1.600 por quilowatt para turbinas com mais de 100 kW e até $10.000 por quilowatt para turbinas com menos de 100 kW. Turbinas de eixo vertical apresentam algumas vantagens em relação às horizontais, pois toleram ventos de várias direções e turbulentos com bom desempenho, sem a necessidade de possuir um mecanismo que direciona o rotor com a mudança de direção do vento, pois apresentam as mesmas propriedades em todas as direções, e os equipamentos e componentes são normalmente montados próximos ao solo ou ao piso de referência. Isso reduz o peso da estrutura, facilita a manutenção e reduz os custos de instalação, e tem um menor nível de ruído quando comparado aos modelos de eixo horizontal. Mas, pelas pás ficarem relativamente próximas ao solo, a velocidade do vento é bem menor, e como a potência disponível do vento aumenta com o cubo da sua velocidade, então o melhor é que sejam instalados em locais mais elevados. E os ventos próximos ao solo também são mais turbulentos, o que aumenta as tensões e os esforços ao longo do eixo. Isso gera uma dificuldade para manter a torre ereta em altas velocidades de vento, e gera a necessidade da instalação de tirantes para fixação na parte superior da turbina, o que aumenta os custos. As turbinas eólicas de Darry-Eos devem possuir um sistema auxiliar para a partida, pois apresentam deficiência na sua inicialização, e têm incapacidade do controle de potência de saída pela ausência de um mecanismo de passo. E as turbinas de eixo vertical também apresentam baixo coeficiente de potência, ou seja, para a mesma velocidade de vento, gera menos que uma turbina de eixo horizontal. Essa figura mostra uma curva de coeficiente de potência versus velocidade específica para vários tipos de turbinas eólicas. Notem que todas as turbinas ficam abaixo do ideal considerado na lei de Betz. Para capturar uma potência elevada nas altas velocidades de vento, o rotor deve gerar em uma velocidade que seja mantida constante em seu valor máximo, e para isso, as pás devem ser orientadas para maximizar as forças de sustentação e minimizar as forças de arrasto. As turbinas de eixo horizontal são mais eficientes porque usam a força de sustentação, várias ordens de grandeza mais eficaz que a força de arrasto para a produção de trabalho. As novas perspectivas para a energia eólica são os geradores eólicos de fita, já que a maior parte dos ventos é fraco demais para empurrar as pás de uma turbina eólica. Os pesquisadores chineses projetaram um gerador eólico em miniatura capaz de gerar eletricidade a partir de uma brisa de 1,6 metros por segundo com o uso de 2 fitas plásticas que geram eletricidade por meio de um fenômeno chamado efeito triboelétrico. Mas o seu melhor desempenho é quando a velocidade do vento está entre 4 e 8 metros por segundo, o que permite que as 2 tiras de plástico vibrem em sincronia. A energia gerada foi suficiente para alimentar 100 LEDs.